Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a essa nossa live, a esse nosso culto de ensino. Deus abençoe poderosamente, que o Senhor nos cubra com graça e paz e nesta noite nós possamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos auxilie, que o Senhor nos ajude em tudo e a Deus toda a honra e toda a glória. Sejam bem-vindos, compartilhe esse vídeo e que mais vidas sejam alcançadas pela vida do Senhor em suas vidas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Nós vamos orar e dar início a esse tempo precioso em nome de Jesus. Amém. Vamos orar então, irmãos, dar graças a Deus e orar pedindo que o Senhor nos ajude em mais esse estudo, em mais esse tempo que nós vamos mergulhar na palavra do Senhor, sermos edificados, sermos consolados, sermos exortados pela palavra do Senhor. Pai Santo, obrigado, Pai, obrigado por esse momento precioso, Senhor, obrigado por cada vida que está se chegando a esse momento. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos louvar o Teu nome, queremos Te agradecer, queremos Te engrandecer. Fala conosco e a Tua palavra, Senhor, enche o nosso coração, para que a nossa boca possa falar das Tuas coisas, falar das coisas espirituais, falar da Tua palavra, Senhor. Enche-nos com o Teu Espírito, Senhor, cumpre em nós todo o Teu propósito, perdoa-nos, purifica-nos, santifica-nos e cumpre em nós o Teu querer. Te adoramos e Te louvamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, então. Nós vamos dar início, então, aqui, capítulo 34 de Gênesis. Só gostaria de saber se está chegando bem aí o áudio, o som e a imagem. Está tudo bem aí? Louvado seja Deus. Só para a gente dar início aqui. Deixa eu ver os comentários aqui. Está tudo certo? Amém. Glória a Deus. Amém. O Senhor abençoe cada um em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aí os irmãos já estão colocando aí. Amém. Silvia, está ótimo então? Então vamos lá. Deus abençoe a todos. Vamos ler então Gênesis 34, a partir do versículo 1. Nós vamos ler até o 7. Gênesis 34, do 1 ao 7. Lembrando os irmãos que nós estamos ao vivo no Facebook e também no YouTube da IEP Boituva. Glória a Deus por isso. Diz assim a palavra do Senhor. E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, a ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a e deitou-se com ela e humilhou-a. E apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça e falou afetuosamente à moça. Falou também Siquém a Amor, seu pai, dizendo: toma-me esta por mulher. Quando Jacó ouviu que fora contaminada Diná, sua filha, estavam seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viessem. E saiu Hamor, pai de Siquém, a Jacó para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo, e ouvindo isso entristeceram-se os varões e iraram-se muito, pois aquele fizera doidice em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Pai Santo, dá-nos graça agora, Pai, para falar de coisas espirituais para espirituais. Ensina-nos, Senhor, que o nosso coração agora seja ensinável, seja tratável, e a Tua obra, Senhor amado, seja estabelecida em nós. Nos guarda, nos abençoa e nos livra, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, esta palavra, este capítulo 34, fala sobre problemas familiares, dramas familiares que Jacó estava enfrentando na sua própria casa.
Nós sabemos, pela palavra de Deus, que não existe família perfeita. Todas as famílias que a Bíblia nos ensina, nos mostra, se estudarmos família a família, nós vamos ver que todas elas tinham um problema. Não existe família perfeita, mas existe um Deus perfeito, existe um Deus que é perfeito e que aperfeiçoa a nossa caminhada cristã, que abençoa a nossa família, que guarda a nossa família, que livra a nossa família. E aqui nós vamos ver algumas coisas que aconteceram na família de Jacó. Algumas coisas tristes que aconteceram, por algumas situações que aconteceram, por algumas decisões que foram tomadas, por algumas direções que foram tomadas e que não era o caminho que o Senhor tinha, não era a direção que o Senhor tinha dado. E nós vamos ver algumas coisas para que nós possamos ser edificados, para que nós possamos olhar para as nossas vidas e aplicar tudo isso ao nosso coração, para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor nos livre, para que o Senhor nos faça acertar com os acertos dos seus servos e também nos faça a não errar com os mesmos erros que eles cometeram. Então nós vamos ver aqui Jacó e a sua família de volta a Canaã. Deus falou para Jacó: volta para sua terra, volta para sua parentela. Aquilo que Deus tinha falado para Abraão no capítulo 12, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Agora, um bom tempo depois, Deus está falando para Jacó. Veio Abraão, cumpriu todo o propósito do Senhor, depois Isaac, agora em Jacó. Deus fala para Jacó: agora sai desta terra e volta para a tua parentela. Deus tem tratativas, Deus tem o seu meio de operar, Deus tem os seus tempos, Deus tem os seus propósitos. Então ele está falando agora para Jacó: sai do meio de Padã-Arã e volta para Canaã. Para Abraão ele falou: sai de Canaã e vai para uma terra que eu te mostrei, ou sai de Ur dos Caldeus e vai para Canaã. Então agora ele está falando para Jacó sair de Padã-Arã e voltar para Canaã. E muitas coisas, amados irmãos, nós vemos Deus trabalhando, nós vemos Deus agindo, nós vemos Deus operando. Quando Abraão está em Ur dos Caldeus, era um povo altamente idólatra, vivia em uma imoralidade ali em Ur. Então ele fala para Abraão: sai deste lugar, sai desta tua parentela, e eu vou te mostrar coisas grandes, como diz Jeremias, vou te mostrar coisas grandes e firmes que não sabes. Então Abraão obedeceu. Agora Jacó, ele está numa terra também idólatra, ele está numa terra de imoralidade. Então Deus fala agora para ele voltar para Canaã, para ele levar para Canaã tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que Deus trabalhou no coração dele, para ele levar para Canaã. E agora, quando ele chega em Canaã, ele vai encontrar um povo idólatra, um povo imoral, um povo que não cria no mesmo Deus que Jacó cria, não cria no mesmo Deus que Abraão cria, que Isaac cria. Então Jacó chega, atravessa o Jordão, estabelece a sua casa em Siquém. Nós vemos aqui que então eles estão estabelecidos em Siquém, uma cidade ali próxima ao Jordão, o lado ocidental do Jordão. Eles entram em Canaã e eles ali então compram uma terra. Ele compra de Hamor, pai de Siquém, ele compra por 100 peças de dinheiro. Ele compra um terreno, ele edifica suas tendas, mas a ordem de Deus é que ele fosse a Betel. A ordem de Deus é que ele fosse até o lugar onde ele tinha primeiramente feito um altar e tinha feito um voto com Deus. Deus tinha dado essa ordem.
para que ele voltasse para o lugar onde ele tinha feito um voto com o Senhor. E onde ele fez um voto com o Senhor foi em Betel. Betel, que significa casa de Deus. E ele para no meio do caminho. Ele tinha feito um voto há 20 anos atrás. Pouco mais de 20 anos atrás, ele tinha feito um voto em Betel. E falou com Deus: se o Senhor for comigo, me der vestes para vestir, pão para comer, e eu em paz voltar à casa do meu pai. Está lá no Gênesis 29. O Senhor será o meu Deus, e de tudo quanto o Senhor me der, certamente te darei o dízimo. Então, 20 anos depois, o Senhor aparece a Jacó e fala: volta àquele lugar que você fez voto comigo. E Jacó estabelece a sua casa em Siquém. Ele, toda a sua família, estão numa cidade idólatra, violenta, sem costumes ali normais ou naturais, mas com costumes pagãos, sem respeito. E o que acontece? Acontece que a filha de Jacó, naquele lugar, ela decide-se ver as terras, conhecer o lugar, conhecer as filhas da terra, conhecer aquelas regiões, conhecer aquelas pessoas que não tinham temor de Deus. E a palavra de Deus diz que acontece um sequestro e um estupro com a filha de Jacó. Amados irmãos, nós muitas vezes nos esquecemos de dois princípios que a Bíblia nos ensina. Primeiro, o mundo é perigoso e os homens são maus. São dois princípios que a Bíblia nos mostra claramente e as pessoas parecem que não estão atentando para isso. As pessoas parecem que não atentam para isso. No nosso tempo, falando do nosso tempo, século 21. Mas desde a queda do homem, são dois princípios que a Bíblia deixa claro para nós. O mundo é perigoso e os homens são maus. E aconteceu, amados irmãos, esse grande problema na casa do servo de Deus, Jacó. Do servo de Deus, Jacó. E a palavra de Deus diz que era o príncipe da cidade. Quando Diná sai conhecer as mulheres da terra, o príncipe da cidade, chamado Siquém, e a cidade tinha o nome desse príncipe. Imagina a importância desse homem naquele lugar. Diz o versículo mais para frente que ele era o mais honrado de toda a casa. Ele era o mais honrado da casa de Ramor. Era o príncipe, a ponto da cidade ter o seu próprio nome. E ele toma a filha de Jacó e abusa dela. E depois de raptá-la, abusá-la, humilhá-la, a palavra de Deus diz que, versículo 3, e apegou-se a alma desse homem a Diná. Olha a inversão do mundo, olha a inversão, porque aqui quer nos mostrar o que o mundo acha normal. Olha a inversão. Primeiro ele rapta a moça, ele deita com a moça, ele humilha a moça e depois diz que está apaixonado. O que o normal seria ele olhar para a moça, se apaixonar pela moça, conquistar a moça, falar com o pai da moça, e se o pai autorizasse, a mãe abençoasse, o pai e a mãe abençoassem, então eles se casariam, e então eles formariam a sua família, e aí tudo aconteceria debaixo de uma normalidade. Mas hoje nós vivemos debaixo de um relativismo, nós vivemos debaixo de um mundo que está cada dia mais pior, irmãos. E naquele tempo, então, acontece esse problema na casa de Jacó. Esse problema na casa de Jacó.
Então, o Siquém, ele vai e fala com o seu pai, com o governador daquela cidade. E ele fala com o pai: pai, conquista para mim essa moça. Consiga para mim, junto ao pai dela, esta moça. Vai lá e paga o dote. Vai lá e compra essa moça para mim. Era isso, irmãos, que estava acontecendo. Mas quando Jacó fica sabendo da situação, quando chega aos ouvidos do pai, que a sua filha foi estuprada, violentada, raptada, ela está na casa de Siquém. E quando chega aos ouvidos do pai, essa notícia, a palavra de Deus fala que Jacó se calou. Jacó se calou. Até que os filhos dele viessem, até que os 11 que estavam no campo viessem e ele pudesse ali falar, e ele pudesse ali mostrar o que tinha acontecido. Os filhos ficaram irados, né? Nós vimos aqui que Jacó então conta para eles, e os filhos então falaram. Jacó não falou, ele se calou. Ele se calou. E ele esperou um certo tempo para os filhos voltarem. Olha a situação que Jacó estava enfrentando na sua casa. Então, como eu disse, nós precisamos trazer esse conceito à nossa mente, ao nosso coração. O mundo é perigoso e os homens são maus. Os irmãos viram o que aconteceu semanas atrás, um padrasto e uma mãe acusados de matar o próprio filho. A malignidade do homem, irmãos, é inimaginável. O homem é essencialmente mau. As pessoas não querem acreditar nisso. As pessoas não têm isso na mente. Aquela jovem moça, Diná, ela quer conhecer as coisas. Deixa eu sair um pouquinho, conhecer o mundo. Deixa eu sair um pouquinho. O pai não fala nada, a mãe não falou nada. Ela vai e acontece aquela situação. E depois, quando o pai fica sabendo, também não fala nada. Os irmãos, 2 irmãos de Diná, irmãos por parte de pai e mãe, Simeão e Levi, tomam as dores daquilo que aconteceu com a sua irmã. Tomam as dores daquilo que aconteceu com a irmã Diná. Então nós precisamos olhar aqui, irmãos. Olha o que diz Provérbios capítulo 13, versículo 20. Provérbios 13, 20. Diz assim: anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Olha que a palavra de Deus nos alerta. Anda com sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. 24, Provérbios 24, 1 também tem uma outra palavra a respeito disso. 24, 1. 24:1 diz assim, Provérbios 24:1, não tenha inveja dos homens malignos, nem deseje estar com eles. Diná, ela desejou estar com aqueles homens ímpios, homens que não tinham respeito, homens que não tinham nenhum valor, nada tinha valor para eles.
E acontece então esse drama na casa de Jacó. Esse drama na casa do servo de Deus, Jacó. 1 Coríntios 15, 33. Vamos ler também esse versículo. Está lá no Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 33. 1 Coríntios 15, 33 diz assim: não vos engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Não vos enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Algumas versões vão estar as más conversações, né? Mas aqui, as companhias, conversas, né? O Salmo 1 tem algo importante para nós. O Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta à roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aquele povo de Siquém nem conhecia o Deus eterno. Não tinha temor algum. Não tinha temor algum. E Deus tinha falado para Jacó: vai para Betel, vai para o lugar aonde fizemos um voto, ou onde você fez um voto comigo. E para piorar a situação, amados irmãos, 2 irmãos de Diná tomam as dores. E o que eles fazem? Eles falam para Hamor, o pai de Siquém. Ele propõe algo ali para os moradores de Siquém, e para o próprio Siquém e para o seu pai, o governador daquele lugar. Fala que não é lícito que eles se misturem com outras nações, a não ser que eles se circuncidassem, a não ser que Siquém se circuncidasse, ele não poderia casar com Diná. Se ele quisesse casar com Diná, ele precisava se circuncidar, e não só Siquém precisava se circuncidar, também Hamor e todos os homens daquele lugar. Essa era a proposta. Essa era a proposta dos filhos de Jacó. Jacó em silêncio. Jacó não fala nada. Também não vemos Lia, a mãe de Diná, falando nada. Não vemos. Mas então a palavra de Deus disse que Siquém, ele imediatamente vai e se circuncida. Ele faz parte dessa ordem que Deus tinha dado para Abraão, que todo macho, ao 8º dia, seria circuncidado. Ele já tinha uma certa idade. Diná provavelmente tinha por volta de 20 anos. Ou até menos, era uma jovem. Porque se Jacó demorou 20 anos na terra de Labão, e Diná nasceu ali de Lia, sendo a 7ª filha de Lia, então eles estão voltando. Então ela tinha provavelmente menos de 20 anos. Era uma jovem, uma adolescente para a juventude, talvez. Siquém não se fala a idade desse rapaz, mas ele prontamente decide circuncidar. Ele e o seu pai e todos os homens daquela cidade. É lógico que os propósitos deles eram propósitos carnais, tanto dos moradores de Siquém, como também de Simeão e Levi. Porque olha só, os moradores de Siquém, eles foram convencidos pelo governador Hamor a se circuncidarem, porque eles falam assim:
esses varões são pacíficos, eles estão conosco, habitarão nessa terra, aí nós podemos negociar com eles, aí os animais deles podem ser nossos, isso está lá a partir do versículo 18. Os seus animais podem ser nossos. Versículo 23 fala assim: o seu gado e as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? E nós podemos casar com as filhas deles e eles poderão casar com as nossas filhas. Amados irmãos, aqui tem algo camuflado da parte do inimigo. Porque desde Abraão nós vemos que Deus, ele quer levantar um povo puro para que anuncie o seu nome e o seu poder na terra. Quando Deus cria céus e terra, ele faz separação entre água e água, as águas de cima das águas de baixo. Ele faz separação de luz e trevas. Ele faz separação. E ele escolhe esse povo, ele escolhe Abraão porque ele quer separar esse povo para que seja um povo santo. E daí que vem a palavra separado, a palavra santo, a palavra kadosh no hebraico. Povo separado, que não se contamina com o mundo. Um povo onde Deus queria demonstrar o seu poder e a sua graça. Então, por isso que Abraão, ele casa com Sara, que era a sua ali meia-irmã, era do seu povo, a sua parente. Depois Isaac também, Isaac, o moço de Abraão vai até as terras, outras terras, terra dos seus parentes, para trazer uma mulher para Isaac, para que a ordem era que não casasse com ninguém ali de Canaã. E depois Jacó. Jacó, então, ele casa com Raquel também, que era parente de Isaac, para manter um povo ali purificado, para que não se contaminasse com outras nações, não se contaminasse com outros povos, com outras culturas, com outros deuses. Mas agora, o inimigo, armando sua estratégia, ele quer fazer com que eles façam uma aliança para que os filhos de Jacó casem com os filhos de Hamor e os filhos de Hamor casem com os filhos de Jacó. Amados irmãos, se isso acontecesse, ali Israel estava indo por um caminho que não era o caminho de Deus, não era a vontade do Senhor. Muitas vezes, amados irmãos, as nossas dores, nossos problemas, nossas dificuldades, muitas vezes são decisões que tomamos, decisões precipitadas, erradas, carnais, como esse homem ímpio está tomando uma mulher, forçando ela, antes de conquistá-la, antes de falar com os pais, ele faz ao inverso, ele faz o inverso daquilo que é o normal de se fazer. Embora hoje o mundo não tem mais esse balanço de normal e anormal, perdeu essa percepção do que é normal e do que é anormal. O mundo perdeu, nessa pós-modernidade que nós estamos, irmãos, as pessoas perderam a noção, a razão do que é certo e do que é errado. Perdeu o senso de autoridade, senso de temor, perdeu o senso de normalidade. Por causa desse relativismo que está sobre o mundo, esses conceitos, amados irmãos, essas ideologias, esses conceitos mundanismo que muitas vezes entra nos lares e às vezes entra na igreja, muitas vezes entra na igreja e acontece coisas que trazem dores. Trazem dores. O Senhor Jesus orando por mim, por você, orando pelo seu povo, lá em João 17, João 17, até marquei o versículo aqui, João 17, 15, Jesus orando por nós, ele fala: Pai, não peço que os livre do mundo, mas que os livre do mal. Mas onde Deus estava quando Diná estava sendo abusada? Deus estava no mesmo lugar.
Mas onde estava Diná quando resolve querer conhecer o mundo, querer conhecer um povo pagão, querer conhecer culturas que não lhe iam edificar em nada, pelo contrário, ia trazer dores? Jovens, adolescentes, cuidado. Pais, mães, cuidado. É um alerta para nós, é um alerta para mim e para você, de dois conceitos que nós precisamos ter claro na nossa mente, no nosso coração. O mundo é perigoso e os homens são maus. Não há remédio para esse mundo. Não há remédio para os homens, a não ser Jesus Cristo, a não ser o Evangelho da salvação, a não ser a graça de Deus, a não ser a palavra do Senhor. Continuando aqui, irmãos, esse plano então do inimigo de querer se juntar, com a família de Hamor, com a família de Jacó. Trazer mistura, trazer aquilo que nós vemos lá em Neemias, Neemias se levantando ali, repreendendo o povo porque tinha se contaminado com outras nações. Então essa era uma tratativa de Deus com o povo de Israel, com o próprio Jacó, que agora é o Israel, do qual o Senhor vai levantar 12 tribos, e ali vai trazer ali uma obra, o poder de Deus, vai demonstrar o seu poder através de um povo, de uma nação tão pequena, uma nação, um povozinho, como diz o profeta. No meio de tantas nações poderosas, Deus escolhe essa nação para demonstrar o seu poder. E o que Ele pede? Que a nação seja pura, que a nação seja guardada das contaminações. Então, os dois filhos de Diná, eles planejam algo impensável. Quando todos os moradores de Siquém se circuncidam, a circuncisão é como se fosse uma cirurgia da fimose. Imagina só, naquele tempo, sem anestesia, sem preparação alguma, acontece ali aquela cirurgia em todos os homens de Siquém. E a palavra de Deus, então, diz que ao terceiro dia, onde a dor era mais forte, onde aqueles homens não podiam nem se mexer, tamanha era a dor, aqueles homens estavam deitados, parados, porque eles não podiam se movimentar por causa da dor, era extrema. Terceiro dia da cirurgia ali é o momento da maior dor, da intensidade maior da dor. E eles estão parados. Então, Simeão e Levi, a partir do versículo 25, diz assim: aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram afoitamente na cidade e mataram todos os homens. Todos. Não deixaram nenhum homem naquela cidade. Crianças, jovens, adolescentes, adultos, todos foram mortos por Simeão e Levi. Simeão e Levi. Mataram também Hamor e Siquém. E tomaram Diná da casa de Siquém e saíram, porque ela foi raptada, irmãos. Ela estava raptada na casa de Siquém. E eles foram lá, tomaram ela, tomaram os seus pertences, tomaram suas ovelhas, suas vacas, seus jumentos, tudo que havia na cidade, tudo que havia no campo, toda a fazenda, todos os meninos, as mulheres se levaram presos e despojaram de tudo o que havia em casa. Tudo.
tudo. Versículo 30 diz que Jacó então ficou turbado com tudo isso. Ficou perturbado, ficou turbado, ficou agitado com aquilo que os seus filhos fizeram em Siquém. Porque olha só, irmãos, eles estão entrando em Canaã, eles estão voltando, depois de 20 anos eles estão voltando para o lugar que Deus tinha dado por promessa, que seria tudo de Abraão. Que seria tudo de Abraão. E da descendência de Abraão. Um ato impensado de um ímpio, agora um ato impensado de um crente, ou da casa de um crente, ou da família de um crente, Jacó. Por isso que a Bíblia diz, nunca pague o mal com o mal, porque não vai dar certo. Não vai ser bênção. Pagar mal com mal nunca deu certo e nunca vai dar certo. E olha só, depois que Jacó está quase morrendo, nós vamos ir lá para o capítulo 49, olha o que isso resultou. Nós sabemos que a palavra de Deus aqui no Velho Testamento, nós vemos que quando os patriarcas aqui estavam prestes a morrer, estavam no final de suas vidas, eles chamavam seus filhos e abençoavam seus filhos. Abençoavam seus filhos. Jacó, próximo da morte, ele chama os seus filhos e vai abençoá-los e vai profetizar sobre a vida deles. Vai falar de coisas do passado, do presente e que vai influenciar o futuro da sua geração, da sua descendência. E olha só o que ele fala no 49, versículo 5. Simeão e Levi são irmãos. Ele chama os dois para abençoar os dois juntos. A mesma bênção de Simeão vai ser sobre Levi também. As suas espadas são instrumentos de violência, por aquilo que eles fizeram em Ramor e com Siquém, ou na cidade de Siquém. No seu secreto conselho, não entre minha alma. Com a sua congregação, minha glória não se ajunte. Porque no seu furor, mataram varões, e na sua teimosia, arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Por esse ato impensado de Simeão e Levi, eles não tiveram possessões em Israel. Olha só, amados irmãos, o que gerou uma atitude impensável. Uma atitude impensável de Siquém gerou dor, tristeza, coração de um pai e de uma mãe. Um ato impensável de uma moça, jovem, adolescente, de querer conhecer o mundo, de querer conhecer novidades, de querer conhecer as mulheres da terra, trouxe um peso sobre a vida dela, uma dor. Os atos impensáveis de dois filhos de Jacó trouxeram morte de centenas, dezenas, centenas de pessoas. De todos os homens daquela cidade foram mortos. E aqui, no final da vida de Jacó, Deus, ali, falando em Jacó, abençoando os filhos, ele profetiza coisas que iam acontecer mais tarde. Então, olha só, amados irmãos, as consequências das nossas decisões, consequências dos nossos atos impensados. As consequências, irmãos, tudo tem consequência. Deus perdoa, Deus restaura, Deus faz milagres, mas, amados irmãos, as consequências acontecem.
Então, disse Jacó, versículo 30, então disse Jacó a Simeão e a Levi, vocês me turbaram, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus, entre os ferezeus. Eles fizeram isso contra os heveus. Nós sabemos que 7 nações ocupavam Canaã. Então, Hamor era um governador heveu. Então, agora, o temor de Jacó era que os cananeus, os ferezeus, viessem contra a sua casa e destruíssem eles, porque eles fizeram mal ali com os heveus. Sendo eu pouco em número, ajuntar-se-ão e ficarei destruído, eu e minha casa. Mas Jacó não pronuncia nem uma palavra sobre Diná. Em nenhum momento ele vai falar. Agora ele fala e a preocupação dele é com os perseguidores. Nós não vemos aqui Diná falar nada, nós não vemos aqui Lia falar nada. Mas o silêncio de Diná fala. O silêncio de Lia também fala. O silêncio de Jacó também fala. Jacó, a Bíblia diz que ele amava Raquel e não Lia. E os filhos, e Diná era filha de Lia. Será que se fosse filha de Raquel, ele teria a mesma atitude de ficar em silêncio, de esperar tanto tempo para ir ali falar com Hamor, com Siquém? Não sei. Silêncios. Nós não vemos nenhuma menção de Deus aqui nesse capítulo também. Em outros capítulos nós vemos Deus, o Deus que opera, o Deus o capítulo anterior nós vemos Jacó levantando um altar ali, falando o Deus de Israel, quer dizer, o meu Deus. Tantos outros capítulos, nós vamos ver até o 34 aqui, cada capítulo falando Deus agindo, mas aqui no capítulo 34 não se menciona Deus. Porque eles estavam tendo atitudes carnais, decisões precipitadas, estar no lugar que não eram para estar. Eram para estar em Betel, eram para estar na casa de Deus. Betel significa Bet-El, casa de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, diz que então os dois se justificam ali, Simeão e Levi, fala serem, faria, pois, ele a nossa irmã como uma prostituta? E o capítulo 34 termina então com uma pergunta. O que esse capítulo nos mostra, né, irmãos? Mostra tantas coisas, né? Mostra, primeiro, a curiosidade de querer conhecer coisas que não são bênção, que não edificam. A aliança que o inimigo queria fazer ali com Jacó e sua família. Nós vamos ver a aliança de Hamor. A proposta era que eles se casassem uns com os outros, mas uma das propostas no versículo 11 era que peça o que você quiser e eu te darei. Hamor fala com Jacó. Siquém e o Hamor eles fazem uma aliança com Jacó e os filhos de Jacó. Peçam o que vocês quiserem e eu te darei. Amados irmãos, o mundo tem muitas coisas para oferecer, é verdade. O mundo tem muitas coisas para oferecer. E quando digo mundo, eu digo os conceitos humanos, eu digo as ideologias, eu digo novidades. As novidades que o mundo tem a cada dia oferecer, os manjares.
Lá em Mateus capítulo 4, nós vemos o próprio Satanás querendo fazer uma aliança com Jesus Cristo. Ele leva Jesus ao alto e fala assim: tudo isso eu te darei. Peça o que você quiser e te darei. Mesma aliança de Hamor, a mesma aliança de Siquém com Jacó e os seus filhos. Peça tudo o que vocês quiserem. Eu te darei tudo se prostrado me adorares, disse Satanás para Jesus lá em Mateus capítulo 4. Isso aqui nos mostra algumas coisas. Nos mostra que nós temos que obedecer a Deus, o seu chamado. Nós vamos ver no capítulo 35, semana que vem, mas aqui, já entrando no versículo 1, depois que tudo isso aconteceu, Deus apareceu a Jacó. E Deus disse para Jacó: levanta-te e sobe para Betel e habita ali. Faz ali um altar ao teu Deus que te apareceu quando você fugiu diante da face de Esaú, teu irmão. Vai para o lugar que eu te ordenei, vai para o lugar que eu te mostrei, vai para o lugar que eu falei para você ir. O Senhor tem um lugar determinado, o Senhor tem um lugar preparado, amados irmãos. Esteja debaixo desta cobertura do Senhor, esteja debaixo dessa obediência. A palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Samuel disse isso aí para Esaú. Para Esaú não, perdão, para Saul. Ele disse para Esaú: não é sacrifício que eu quero, disse o Senhor. Diz o Senhor, mas é obediência. Então, Jacó, ele sacrificou, chegou em Siquém, fez um altar, adorou a Deus, o Deus de Israel. Fez sacrifício, mas não obedeceu. Sacrifício sem obediência é obra morta. É obra morta. E aqui nós vemos a casa de Jacó. Sequestro, estupro, mortes e dores. Que o Senhor nos guarde, e a oração que Jesus fez por nós, lá em João 17, ela está vinculada com as nossas decisões. Decisões carnais geram situações carnais. Jesus disse na sua oração: Pai, não peço que os livre, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O Senhor nos livra do mal. Mas quando nossos pés caminham para o mal, Deus permite que coisas aconteçam, para que nós possamos voltar para Ele arrependidos e saber que Ele é Deus, saber que Ele perdoa, Ele restaura, mas que os nossos pés sejam guardados do caminho mau. Como diz o Salmo 139, lá nos últimos versículos: sonda-me, ó Deus, conheces o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo teu caminho eterno. Porque, como diz Provérbios também, há caminhos que para o homem parece caminho direito, mas ao final dele são caminhos de morte. Então esse versículo de Provérbios é importante, porque um caminho se forma em vários caminhos. Há caminho que parece direito ao homem, há um caminho que o homem segue, mas que na verdade se transforma em caminhos de morte. Aquele caminho que o homem percorre na sua carnalidade, nas suas atitudes carnais e pensamentos carnais, se transformam em caminhos
que gera morte, que gera dor. Que o Senhor te guarde, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre, que o Senhor nos abençoe. E que esse capítulo 34, que Moisés escreveu para o nosso exemplo, Jacó teve outras filhas, não foi só Diná. Em outra parte vai falar que ele teve filhos e filhas, não foi só Diná. Mas Diná é colocada aqui na história porque Moisés quer escrever algo sobre ela. Então, quando ele fala lá das 7 filhas de Lia, os 7 filhos de Lia, põe Diná ali, né, a 7ª filha. Depois ela teve mais, mas é porque Moisés queria falar essa história, queria escrever essa história como exemplo, para que nós possamos obedecer a Deus, estar em Betel, estar na casa de Deus. Nesse momento, amados irmãos, que nós estamos distanciados por causa de decretos, não vamos questionar aqui decretos carnais, não vamos falar nada contra isso, mas estamos possibilitados de estar juntos aqui na casa do Senhor. Muitos até têm isso por pouco. Fala assim, a igreja sou eu sou a igreja, não preciso de casa de Deus, não preciso estar junto com irmãos. Isso é uma falácia, isso é uma mentira, isso é um engodo de Satanás. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos estar no lugar que o Senhor preparou para estarmos. Mas nesses dias estamos impedidos. Mas assim, amados irmãos, que nós nos ajuntarmos, for liberado nossos cultos presenciais, eu quero falar para você, talvez você que nos assiste está longe da casa do Senhor, está longe da congregação, está longe da comunhão com o irmão, está longe. Quero falar, volta logo para a casa do Pai. Como aquele filho que estava longe da casa do pai e ele caiu em si e viu a besteira que fez. Talvez você esteja fazendo uma besteira. Volta para a casa do pai e você estava firme, congregando, junto. Quando tudo isso passar, volte e volte com grande alegria, entregando a Deus altos louvores. Porque Deus é o Deus que nos guarda, é Deus que nos livra, Deus que nos abençoa, desde que andemos nos seus caminhos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e que esse exemplo de Gênesis 34, nós possamos olhar para isso, e nós como pais, atentar para os nossos filhos, olhar para eles. Às vezes nossos filhos ficam bravos de nós não deixarmos fazer muitas coisas. Mas pai e mãe, você tem essa responsabilidade. E a hora que seus filhos quiserem tomar rumos, você possa instruí-los. Talvez não proibi-los, prendê-los, acorrentá-los, não. Mas que você possa instruí-los. E 2 instruções fundamentais para nós darmos para os nossos filhos é de que o mundo é perigoso e de que os homens são maus. Mas também, acima de tudo, eles possam crer e andar no caminho do Senhor, que nos guarda e que nos livra. Não nos tira do mundo, mas nos livra do mal. Esse é o Gênesis 34. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família e que você busque ao Senhor. Ande nos seus caminhos. E quando Deus falar vá, vá. Quando Deus falar vem, vem. Quando Deus falar sim, é sim. Quando Deus falar não, é não. Porque o melhor lugar para se estar nesse mundo é no centro da vontade de Deus. Você pode ter tudo, como Jacó tinha tudo, tinha família, tinha riquezas, mas não estava naquele momento no centro da vontade de Deus. Até que ele foi em Betel, teve que levantar um outro altar ali. Teve que levantar um outro altar, além daquele que ele já tinha levantado há 20 anos atrás.
fazer uma restauração, se arrepender, se quebrantar e voltar para o Deus que tinha alguns momentos atrás se manifestado, lutado com ele, tocado-lhe a sua perna, a sua coxa, mostrado o seu poder, mas Jacó precisava novamente voltar-se para Deus. Volte-se para Deus. A cada dia é dia de voltar-se para Deus. Cada dia é dia de nós nos voltarmos para Deus, arrependidos, quebrantados, porque Deus é o Deus que opera milagres e maravilhas e é Ele quem nos guarda. Deus abençoe. Nós vamos orar em nome de Jesus. Pai Santo, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque na Tua palavra encontramos vida e paz. Na Tua palavra nós encontramos, ó Deus, que Tu és o Deus que nos guarda. O Senhor é o Deus, ó Pai amado, que nos livra. Ó Deus amado, Senhor Deus que nos abençoa, desde que obedeçamos a Sua voz. Ó Deus, livra-nos de ouvir vozes estranhas, vozes que querem nos levar para longe de Ti, Senhor. Guarda o nosso coração, guarda a nossa mente firme no Seu propósito. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, livra de nós colocarmos as nossas tendas em outros lugares, a não ser em Betel, a não ser no lugar que o Senhor preparou para estarmos, a não ser, ó Pai amado, na terra que o Senhor, ó Pai amado, nos colocou os pés, a não ser, ó Pai, na Tua palavra, no Evangelho, Pai, nessa terra preciosa da Tua palavra, nós possamos ser alimentados, nós possamos ser, ó Pai amado, abençoados, guardados, possamos, ó Deus, ser suprido, ó Deus amado, em toda a necessidade, ó Pai, por essa seiva bendita da Tua palavra. Ó Pai, em nome de Jesus, Pai, guarda os nossos pés, Senhor. Livra, como, ó Deus amado, ó Deus, como nós vemos, como isso que aconteceu com Jacó, Pai. Deus, que nós possamos, ó Deus, levantar as nossas vozes, que possamos, ó Deus, não nos calar como se calou Jacó, Senhor. Que possamos falar, instruir os nossos filhos. Quando eles sofrerem as suas dores, nós possamos também consolá-los. Nós não vemos isso no capítulo 34, nós não vemos a mãe falando, instruindo, nós não vemos o pai instruindo, e nós não vemos a própria Diná contando as suas dores e os seus lamentos. E hoje nós vivemos um tempo assim, um tempo, Senhor, que cada um está fechado na sua casa, no seu quadrado, cada um fechado em si mesmo. Ó Deus, liberta, Senhor. Liberta-nos pelo poder da Tua unção. Ó Pai amado, e que as obras das trevas sejam despedaçadas e a glória do Senhor seja sobre nós. A glória do Senhor enche os nossos corações. A glória do Senhor inunde as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos abençoa. Abençoa cada um que nos assiste, a cada um seja coberto com a Tua graça e com a Tua paz. Eu os abençoo em nome de Jesus Cristo, que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, e que os problemas familiares, os dramas familiares sejam vencidos pela palavra do Senhor, que as lutas, que os combates sejam vencidos pela palavra do Senhor, a obediência à palavra do Senhor, e que o Senhor te guarde e te livre, e que você ande nos caminhos do Senhor. O Senhor nos abençoe, o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. O Senhor te abençoe e te guarde debaixo das asas dele. A sombra do Onipotente. Debaixo das asas do Senhor, nós estamos seguros. Fora das asas do Senhor, a responsabilidade é de cada um. Mas debaixo das asas do Senhor, nós estamos seguros. Deus abençoe os que estão conosco no YouTube, aos que estão conosco no Facebook, que você tenha um resto de semana abençoada, que você possa meditar na palavra do Senhor, de dia e de noite, porque fazendo assim, você prosperará. Deus abençoe e até a próxima oportunidade em nome de Jesus. Amém.